Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Hoje mais uma vez aqui com meu querido Pastor Esli. Fala meu povo lindo, graça e paz. Desde já, né, a gente já pede já começa assim, ó, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que isso vai ajudar esse vídeo a ir para mais pessoas. E vamos para mais um episódio. Tenho certeza que essa conversa será uma grande bênção sobre a tua vida. Amém. Temos um grande amigo de missão, de vida também agora, pastor Luiz Eduardo Lourenço. Fala galera, tudo bem? Espero poder contribuir de alguma maneira com aquilo que a gente já viveu no campo missionário, trazer algumas experiências para que a gente possa edificar a tua vida. Você que está aí de casa, que ainda não despertou em você tua veia profética, o dom de Deus em você, vamos tirar isso de dentro do coração hoje e vamos botar na prática. Amém. Pastor... Já tá com essa roxinha aí, né? Essa roxinha é famosa. Já vi. Essa camisa aí, para quem não conhece, é a camisa do Somos Um em Campo, projeto que a gente teve junto servindo há 3 semanas atrás, mais ou menos. Mas pastor Luiz tem muita bagagem, muita história aí. Não tô te chamando de velho não, tá? Só... Entendi. Mais de 20 anos de por causa da ministério, barba, né, pastor? Por causa da barba. A barba tá branca assim. Já foi preto um dia. Já foi preto. Um dia tu chega lá. E eu tenho um remédio que faz ela ficar preta, hein? Só ir na farmácia, lá passa um remedinho, ela fica pretinha. Qual o nome? É só ir na farmácia, fica pretinha, uma tinta. Não fala não, que ninguém tá... Não tem patrocínio. Mas, pastorzão, queria conhecer um pouco melhor sobre quem é o Luiz Eduardo, como que essa história começa. Assim, Luiz Eduardo é um improvável, né? É um cara que viveu como todo jovem. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade, né? Fui criado por uma mãe guerreira demais. Com 15, eu tive a infelicidade de perder meu irmão, éramos 2, né? E com 14, na verdade, com 15, né? A perda do pai e a perda do irmão me fizeram virar um menino arteiro. E aí, a partir dos 15, começou a minha vida rumo à morte. Né? Eu comecei a tentar morrer mais cedo que o normal. Dizem que as pessoas crescem até os 28 e nos 28 a gente começa a morrer, né? Biologicamente. Mas, do ponto de vista espiritual, comecei a tentar morrer com 15. Né? Conheci tudo que não prestava, né? Perdi boa parte da minha vida, a parte minha de esporte, o judô, que é a minha paixão até hoje, o que eu faço, o que eu gosto de fazer. O senhor morava aqui no Rio? Eu morava aqui no Rio. E aí, com 24 anos, né, Jesus resolveu me chamar para fora. Né? Arrancou a pedra do poço que eu cavei para minha vida. Glória me chamou para sair todo enfaixado, todo ruim, fedendo. Cambaleando, mas comecei uma caminhada com Cristo, né, que já vão aí para mais de 20 anos e foi muito rápido, né, do ponto de vista ministerial. Eu recebi uma palavra logo no início da minha vida, da minha caminhada, de que não era como eu estava começando que ia determinar, como eu ia terminar. Então hoje o nosso maior cuidado, Glória a Deus, né, se estamos de pé, cuidar para não cair, né, porque é possível. Né? Eu brinco, inclusive, porque o título de pastor, ele, para mim, não me acrescenta, ele só me dá um pouco mais de responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Mas eu prefiro ser chamado de filho amado do Pai. Amém. Na verdade, eu vivo como filho. Vivo para servir, né? E brinco, né? Porque se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. É verdade. Então eu volto para aquela estrutura de morte. Deus não está preocupado com a igreja que eu vou, Ele está preocupado com a igreja que eu sou. Isso. Né? E essa é a questão. Talvez você que esteja em casa aí esteja se perguntando: mas eu não consigo fazer nada na igreja, não tem espaço para mim na igreja, lá só vai aquela turma de sempre, deixa aquela turma lá. Seja a igreja que Jesus precisa, onde Jesus precisa que você seja. Talvez lá na igreja já tenha quem faça. Precisa na esquina, onde os meninos estão se perdendo. Precisa no baile, onde os meninos estão se perdendo. Precisa no supermercado, onde as pessoas não têm tempo, uma vida de escravidão. O caixa de supermercado, a turma que trabalha em mercado, trabalha 12, 13 horas por dia, né? De segunda a segunda, bem dizer. Então, assim, tem muito lugar. Eu digo que trem, supermercado e ônibus são os melhores lugares que a gente tem para pregar. O melhor campo missionário que existe. Então eu comecei, né, me apaixonei por pregar o evangelho pelos valados, me acostumei com a ausência do microfone, né, até porque eu tenho um livro escrito que é Me Converti Pastor. Né? Eu só fui me converter de fato depois que eu já era pastor. Né?
Até o ministério pastoral, quem me levou foi o talento. Tinha talento. Né? Conheci um pouquinho de Bíblia, estudei, né? Só que não tinha experiência com Deus. E aí o talento me levou até o ministério pastoral. Mas o relacionamento com Cristo me levou ao amor de Cristo. E aí sim começa, né? O ministério, verdadeiro ministério pastoral. É quando você se coloca na condição de ovelha. Quando eu descobri que o fato de eu ter me tornado pastor sem nunca ter sido ovelha, eu entrei em crise. Eita, fé. Né? Mas, pastor, até para entender um pouco melhor desse contexto ali, tu falou da família que perde o pai muito novo, aí de ter de fato encontrado Jesus ali, a tua família já tinha alguma influência cristã? Já tinha algum parente que falava, levava pra EBF? Eu sou o primeiro cristão da família, né? Fui o primeiro que Jesus chamou. Eu tenho a parte da família agora que já tem alguns pastores, já tem uma turma já na segunda geração que já está lá, que é a minha prima Neuza, o esposo, os sobrinhos que estão lá, que se converteram também. Mas eu fui o primeiro, né? E não tinha influência nenhuma. Na verdade, eu fui criado dentro da estrutura de candomblé. Gostava muito, era de uma curimba. Eu gostava de comer de graça, beber de graça. Né? Ambos os lados da família, o contexto era isso? Da família do meu pai eu convivi muito pouco, né? Não tinha muito relacionamento. A família da minha mãe, a grande maioria era espírita. Entendi. Né? Minhas tias, então, assim, não tinha a influência cristã, e entender Cristo para mim era muito complexo. Né? Eu, na verdade, eu me converti para um processo de cura. Né? O grande momento da minha conversão, da minha entrega, foi quando eu tinha uma fístula enraizada no cóccix, um cisto piloneidal, né? 2 vezes por ano aquele negócio inflamava, infernal, uma dor horrível, e médico nenhum queria mexer, porque antigamente para fazer uma curetagem o risco de você lesionar a medula era muito alto, os caras não queriam raspar, não queriam fazer, né? E eu vivi um tempo com isso, quase uns 10 anos. E um dia eu fui para a igreja, uma igrejinha pequenininha, né? E saí porque todo mundo me conhecia, e é fácil, né? Nessa época eu já era um cara bem esquisito, né? Eu peguei o carro, fui para dentro de um lugar chamado Taquara, lá em Duque de Caxias. Entrei numa rua de barro, achei uma igrejinha, devia ter umas 5 pessoas dentro da igreja. Eu entrei naquela igreja, tinha experiência nenhuma com Deus, sentei lá e Deus me deu uma visão. Foi a primeira experiência com visão aberta do mundo espiritual que eu tive. Eu vi 2 homens grandes me segurando pela mão assim, me colocaram na frente do altar. Eu devia pesar uns 160 quilos nessa época. Era grande, os caras que puxaram era grande. Acreditei que era anjo já por aí, só para arrancar 160 quilos com aquela facilidade, né? Aí, o machucado purgava, né? Fazia aquela poça em volta de mim, eu ficava magro, a roupa do corpo caía toda. E eles arrancavam o caminho de mesa do púlpito, né? E ficava igual um soldadinho romano, me vestiam amarradinho. Isso foi a visão que eu tive. Ali eu tomei posse daquela visão, saí, né, da igreja, fui ao médico na segunda-feira, ele me fez o pedido dos exames, eu consegui fazer todos os exames na terça-feira, né, inclusive o risco cirúrgico, né, coisa que hoje você não consegue fazer um dia só. Na quarta levei para ele de volta, ele falou, tem uma vaga na sexta, vou te operar. Né? Então passei a quinta, na sexta eu internei e no sábado eu estava em casa. Diz que era uma cirurgia que não podia fechar, né? Que tinha que deixar aberto para fechar de dentro para fora. E ele simplesmente, a fístula juntou tudo num lugar só. O cara arrancou 30 centímetros de fístula. Caramba, né? Muito grande. Foram 150 pontos entre os pontos internos e externos. Né? Fechou, eu saí. Na segunda-feira eu estava trabalhando. Uau. Né? E sem ninguém perceber. Minha mãe só foi saber depois que eu já tinha operado, né? Porque eu não falei nada com ninguém. E nunca mais. E nunca mais voltou, nunca mais teve dificuldade nenhuma. E ali foi a minha primeira experiência. Depois tiveram outras, né? Quando eu comecei a ver a turma que andava comigo morrendo e eu ficando. Até o dia que eu falei, agora é minha vez. Tinha aquela história lá de que tinha sido jurado, né? Então, assim, eu fui fazer uma campanha no monte, né? E uma irmã disse que eu ia ser pastor. Eu morri de rir, né? Pra você ter ideia, tinha aquele negócio de concerto no monte, né? O pessoal sobe o monte, para ir no concerto. Eu era tão convicto do que eu queria, que eu parava e falava assim, se eu tiver que me consertar no pé do monte, eu não preciso chegar lá em cima.
E passava direto e ia embora. Chorava, que não sabia orar. Né? E só chorava, ia pro monte pra chorar. E eu dobrava o joelho lá e toma de chorar. Eu não sei porque que o senhor me escolheu não, mas agora me explica. Dá né? teu jeito. E aí foi essa experiência que começou a me fazer querer estar no campo missionário. Né? A gente saía daqui para ir para Bahia para fazer missão, passava 15 dias andando, e eu vi na Bahia uma igreja que o Rio de Janeiro não conhece. Né? Eu vi conheci uma senhora que andava 10 quilômetros a pé para cultuar. Com um lampião e no meio do mato. Atravessava uma pinguela para um rio. Um outro que atravessava a pinguela tinha que tirar a sela do cavalo. O cavalo atravessava o rio a nado, ele na pinguela, chegava do outro lado, selava o cavalo para chegar no resto. Né? Então você, quando começa a olhar um evangelho que é guiado pelo Espírito mesmo, começa a ficar diferente do que é hoje. Hoje está na moda. Hoje ser gospel é legal, né? A galera gosta. Eu, particularmente, não... É parte do lifestyle, né? Da rotina ideal. Fazer o devocional... E aí... Hoje tem até troféu salvação. Eu tenho uma... Essa aí a gente vai já, né? Já a gente vai falar, né? Pelo amor de Deus. Porque a gente tem as duas coisas. A gente tem o lado pejorativo também da acusação. Porque quem acusa também quer like. Né? Então, eu tô atrás de um povo que é capaz de amar, né? De cobrir a nudez. Porque fazer papel de cão todo mundo faz, pô. Sim. O problema não foi no SMBDA, foi o filho ir lá querer contar a história. E hoje a gente tem uma série de pessoas que se dizem filhos, mas na verdade estão denunciando o evangelho com o mesmo objetivo. Batendo na igreja, fazendo e aí eu tô ferindo quem? Um quer like, outro quer like. E aí? E a noiva tá no meio do... E a noiva tá no meio. Por isso que eu falo daquela questão do lesbianismo espiritual. Né? É uma noiva que só se relaciona com a noiva. Cara, isso é muito forte. Não tem relação nenhuma com o noivo, cara. Os caras só se relacionam com a noiva, entre si. Né? Uns com mais motivo e outros se acham com mais propriedade para falar. Eu acho que todo frustrado bate naquele falso sucesso. Porque eu não creio que sucesso seja igreja grande, multidão de seguidores. Acho que sucesso é aquilo que Elias teve. Né? Elias e Eliseu tem uma diferença. Elias discipulou Eliseu e fez um discípulo que fez o dobro do que ele fazia. Eliseu teve uma escola de profetas e o discípulo dele era ladrão. Então hoje não é a quantidade de discípulo que define, é a qualidade. Não adianta, né? Eu fazer 1000 discípulos com caráter de Geazim. Né? Eu prefiro fazer um com caráter de Eliseu. É essa a questão. Só que não dá glamour, né? Se você ser pastor de uma ovelha só, não dá glamour. Ser pastor de órfão, viúva, né? E desterrado, não dá like. Né? Pagar o preço fora da visualização, né? Fora esse ano, por exemplo, eu vivi uma experiência legal no Samsung. Tava lá. Quando eu perguntei para Deus o que ele queria que eu fizesse, vai servir. Quer dizer, eu passei os 3 dias sem ir na rua. Os 3 dias eu passei orando, cobrindo a turma de oração e cozinhando. E foi para mim a melhor experiência que eu podia, porque quando eu vi os testemunhos chegarem, primeiro foi Deus dizendo para mim assim: não preciso de você para nada. Estou te dando a oportunidade de participar dessa brincadeira. Já começa por aí. Né? A segunda é viver a palavra. Os jovens sonham, os velhos sonham, os jovens profetizam. Então eu estava ali sonhando com a vontade de Deus para aquele momento e eles estavam lá com muito mais energia que eu, com a disposição para pular. Eu, se tiver que ir para a rua para dar 30 abraços, só vou dar 3. O joelho começa a doer, não dá para fazer um futebol daquele que... da galera. Não tem como. Então assim, eu acho que cada um precisa no evangelho começar a descobrir qual é o seu papel. E o nosso papel como igreja é ser uma igreja só. Independente de placa denominacional, independente de quem nós somos. Eu estou meio cansado com líderes que eles só servem se forem beneficiados. Ou seja, eu vou evangelizar só aquela comunidade que eu posso me beneficiar dela. Vamos fazer um evangelismo em tal lugar. Não, lá eu não vou porque o cara não vai vir para minha igreja. Isso. Eu tenho cesta básica aqui, só dou se você vir para minha igreja. Né? Tem bolsa de alimento, mas eu só dou o alimento se você for lá. Isso não é ser igreja. Ouvir a palavra. E aí, o que a gente faz? Se o cara não for lá ouvir a palavra, eu mato ele de fome? Isso não é ser igreja. Não dá. Então, a gente, lá em São Gonçalo, o pastor André Luiz, que está na comunidade lá, toda sexta-feira a gente tem
né? São 250 famílias cadastradas. Bolsa de alimento. Toda sexta-feira tem 250 refeições na rua, que é a população de rua que fechou o espaço onde o abrigo onde eles ficavam, e ele está alimentando essa turma uma vez por semana, e tem outras igrejas que adotaram. Então, todo dia está saindo um da rua. Todo dia eles estão tirando um. Agora, você vê movimentos onde a igreja, vamos dar alimento. Lá na Central do Brasil, tem alimento toda quinta-feira. Hoje vocês têm esses projetos que vocês vão para a rua toda semana? Quinta-feira é Central do Brasil. Às quartas, a gente reveza entre Praça 15, ali em frente às Barcas, e Largo da Carioca, né? Aí sexta é Copacabana, na Princesa Isabel. Sexta é mais público, é o público jovem, é uma galera de um outro nível, né, que a gente tenta buscar, que é a turma que são os usuários. Tá chegando, né? Tá chegando na droga. São os usuários que estão começando a curtir um baseadinho na beira da praia e que daqui a pouco vão estar na favela, não tem jeito. O fundo do poço é lá. Mas a gente faz e vem amanhã mesmo é dia, quem quiser aí, já pode estar lá. E eu acho que vai sair depois. Mas aí toda semana tem de novo. Então. Não, lá é uma vez por mês. Lá em Copacabana. É sempre a primeira sexta-feira do mês. Mas, pastor, eu tava pensando aqui sobre a sua história, né? Você falou que foi lá naquele monte ali, nessa experiência sequencial ali do monte, que Deus começou a direcionar. E quando foi assim que você entendeu que a questão era ministério integral e com esse povo, assim? Porque... demorou um pouquinho. E explica também para quem tá ouvindo qual é o foco do teu ministério desde quando Deus te chamou, como é que é essa dinâmica? Demorou um pouquinho. Eu fui para Nova Iguaçu estudar, para fazer o seminário, e aí fazendo seminário eu estava separado para uma turma de presbitério, né? E aí Deus falou com o Bispo Edson lá e não sei o que falou, mas ele me colocou na panela de pressão, né? Tava aí a coisa de 2 meses da ordenação, e ele começou a me apertar. E na semana ele disse para mim assim, cara, vou te ordenar não, mas eu quero você aqui para servir os irmãos. E aí eu fui para servir os irmãos, né? Num primeiro momento fiquei chateado, né? Porque você não entende o que Deus está fazendo. Né? Mas fui, né? O coração que eu tenho, eu sou aquele, eu não empaco, né? Eu sou um cara que, chateado ou não chateado, eu vou fazer o que tem que fazer, né? Eu não fui chamado para fazer o que é bom para mim, fui chamado para fazer o que é certo para o reino. Então fui servir, não tem jeito. E aí fui ordenado, só que eu entrei no lugar para sair presbítero e sair pastor, né? Em crise. Demorei quase 1 ano só para entender o que era, porque eles me ordenaram no dia 30 de setembro. Né? No dia 5 de novembro eu recebi a notícia, um ministério que já tinha pastores com muito mais tempo que eu, bispos com muito mais tempo que eu. Eles foram para a Espanha e disseram que não voltaria, para que eu resolvesse o que fazer com o ministério aqui. E aí a gente emancipou todo mundo, né? Fundou as igrejas que tinham que ser fundadas, deu o espaço que tinha que dar para quem... E comecei aí então, né, em 2010... a missão Novo Nascimento, que era Ministério Internacional Novo Nascimento na época, né? Foi quando começou a missão. E o objetivo da missão era só o trabalho que eu já fazia com recuperação de dependentes químicos. Desde o começo Desde você o começo, já fazia isso? Eu comecei a trabalhar na AMAR com o pastor Aprígio, né, que é lá em Piabetá, e de lá eu fui passando por 23 casas de recuperação, ajudando, servindo, até que a gente chegou na Estância Novo Nascimento. Na Estância a gente organizou, hoje tem um grupo que passa de 40 casas, né? Que é um grupo organizado pela federação, pela FECONTERJ. Queria mandar um abraço aí para o Douglas, pro pessoal da FECONTERJ. É uma honra poder caminhar com vocês, né? E aí a gente, nesse grupo, começou a organizar de outra forma o nível 2, o nível 3, porque existe uma questão, né? E aí é sério, eu queria que você que está em casa pudesse prestar atenção nisso, que talvez você cometa esse erro. Bom Samaritano, ele cumpriu 4 passos, né? Bom Samaritano, ele primeiro se entregou para cuidar do outro. Usou do próprio azeite, rasgou a própria capa, usou o próprio transporte, a própria cavalgadura e pagou a conta da hospedaria. E a gente tem uma geração hoje, né, que eu chamo de geração problema para os outros.
Que tem projeto de Kyoto, né? Kyoto resolva. Kyoto resolva. É exatamente isso. Final de plantão é assim, às vezes. Porque Deus dá para o cara uma missão e ele quer transferir a responsabilidade. Né? E aí ele vai para a casa de recuperação, isso acontece infelizmente até com igrejas, coloca na mão de um pastor, abandona lá, né? Muitas vezes pede como é que você alimenta, educa e transforma alguém sem recurso? Não tem como. O custo hoje de um homem nessa condição, a menos que você esteja criando gado, porque gado você põe ração, dá um pouco de capim e está tudo certo. Agora ser humano precisa de médico, de remédio, né, de cuidado, de profissionais, de uma equipe multidisciplinar qualificada, né, de um médico que possa. É bom, Abraão tem o coração na obra. Eu sei que se eu precisar dele, se eu mandar para ele um prontuário, ele vai fazer um acompanhamento, nem que seja por. Só que não é assim que tem que funcionar. A igreja precisa começar a se posicionar como alguém que provê. Eu tenho dificuldade de entender uma igreja que tem ar-condicionado, mas não consegue manter um desterrado. Uma igreja que você senta numa cadeira de couro, reclinável, né? Mas você não tem uma equipe que possa ir para a rua para resgatar essa turma. E o pior, uma igreja que consegue passar na rua, passar por um mendigo cheiroso, vestido para ir para o culto, dizendo que está indo adorar a Deus e já deixou Deus para lá de fora. Porque passou por aquele que estava nu, com fome, não vestiu. Né? Não vestiu, não abraçou. Né? Que tipo de culto você presta? Eu no condomínio que eu moro lá, eu fui esses dias para trás, não, já tem bastante tempo, tem quase uns 2 anos isso, tinha um cara que morava na rua, em frente ao meu condomínio. O que eu fazia? Eu fazia meu almoço, fazia uma quentinha para ele e uma para mim, descia, sentava lá na rua para comer com ele, trocar ideia, o Júlio, né? Eu consegui tirar o Júlio da rua as 2 vezes. Voltou porque é difícil. O cara que acostuma com a rua, ele não quer. Mas, puxa, as pessoas olhavam como se eu fosse leproso. Como é que esse cara senta, desce para comer com um mendigo? E aí? O que a gente faz com a turma que está nesse nível? Né? Tem uma outra experiência que é pior. Que essa quase deu polícia, quase deu problema, né? Eu estava conversando com um mendigo, ele com 2 cachorros, né? Me para um ativista deve ser do Greenpeace, não sei de onde é aquela. Ele falou, coitado do cachorro. Você já levou esse cachorro no veterinário? O cachorro está comendo, o cachorro está cuidando, você. Eu falei, peraí. Esse cara é um ser humano. Tu não está preocupado com o estado de vulnerabilidade dele, mas está preocupado se ele levou cachorro. Cachorro eu mato e faço churrasco com ele. Que aí a gente irrita, essa parte corta. A galera da edição. Mas na Coreia a galera come cachorrinho, não tem problema. Aqui também, porque eu não acredito que toda barraquinha de cachorro, de churrasquinho que a gente vê por aí não tem um gatinho, uma coisa assim, né? Eu espero que não, né? Não sei. É bom não ter, né? Mas é uma fala chocante pro cara, mas que mostra a hipocrisia da situação. Mas é essa história. E aí é o que eu falo para as pessoas. Eu fui chamado para alimentar gente. Eu não fui chamado para alimentar bicho. Né? Então, nada contra quem faz esse tipo de trabalho. Até tem espaço lá no sítio. Quem quiser cuidar de animal, a gente pode funcionar até com espaço lá. A gente tem o espaço, a gente loca o espaço, bota os bichinhos lá, a gente ajuda a cuidar, porque na laboterapia é até bom para os meninos. Agora, não me diz que eu tenho que escolher entre um saco de ração para bicho e uma cesta básica para gente, que o bicho vai passar fome. Sim. Não, cada um resolve a etapa que foi chamado para resolver. E essa é a minha etapa. Eu vi uma reportagem, cara, acho que já deve ter cerca de 1 ano atrás, que me chocou. Na saída de uma festa, uma pessoa embriagada foi colocada para fora da festa e a pessoa ali meio que tropeça e cai, cara, no meio da pista. No meio da rua. E aí, as câmeras de segurança mostram as pessoas saindo da coisa, comentando lá de fora, e minutos e minutos passando, sei lá, mais de 10, 15 minutos daquela pessoa lá. Tanto segurança na porta da festa, quanto as pessoas de fora. E aí, de repente, vem um carro em alta velocidade, a via não estava tão iluminada, e o carro rápido, não ia conseguir ver, passa por cima da pessoa e morre a pessoa. E aí, assim...
Eu vendo, lembra, Ju? Eu vendo a reportagem, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, se fosse... E aí, o problema não é o animalzinho, mas eu falei, cara, se fosse qualquer bichinho ali, velho. Podia ser, sei lá, um gatinho, um cachorrinho. Qualquer coisa que tivesse ali, não ia durar 5 minutos. Alguém ia lá, ia tirar ele dali. Agora, alguém igual, velho. Alguém que tava na mesma festa daquela galera que tava saindo, só porque tava numa condição de vergonha, de humilhação ali. Ninguém se aproximou. E um jovem morreu. Era uma menina, né? Era menina? Uma menina, uma garota jovem com a vida inteira pela frente morreu. É o evangelho que... Mas você olha o perfil do que está acontecendo hoje, né, Abraão? E a gente vai entender com facilidade. Existe uma turma que, para justificar os seus próprios erros, né, vive de apontar o dos outros. Né? Então, essa turma que vive de chamar pastor disso ou daquilo, de falar mal, né, de homens, homens de Deus, né, errados ou certos, escolhidos de Deus, estão ali, Deus não perde o controle, Deus não se equivoca, Deus não erra. Né? Eu, para entender que alguém está no lugar errado, eu tenho que admitir que Deus erra. E um dos princípios de Deus para mim é a inerrância. Então, não consigo conceber, né? É igual essa galera que anda por aí pregando sobre orfandade. Não, o problema é orfandade. Para ter orfandade na igreja, Jesus tem que ter mentido. E eu, entre chamar Jesus de mentiroso, né, e chamar todo mundo que prega sobre essa falsa existência, né, de ausência de pai, né, porque é uma falsa existência da ausência. Olha que coisa complexa, né? Os caras estão te enganando de que Deus, né, mentiu para você. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei um outro Consolador que permanecerá convosco até o dia da minha volta. Ponto. Não existe orfandade. Se existe a sensação de orfandade é porque não existe filiação, né? É porque o cara não é filho. Exatamente. Pra quem não é filho, e a sensação de orfandade, ela não é produto da orfandade em si. Porque eu, por exemplo, fui órfão aos 4 anos de idade. Não conheci meu pai, mas nunca me senti órfão porque tinha uma mãe que fazia eu amar meu pai. Né? Que me apontou para uma outra direção. Agora, quando você pega isso e vê que o problema é a bastardia, e aí você vai estudar sobre bastardia, são filhos gerados fora da aliança. O cara não é filho de Deus, ele é filho da igreja. Ele não é filho de Deus, ele é filho do pastor. Ele não é filho de Deus, ele é filho do discipulador. Né? São pessoas tentando curar, e aí já vai para o campo da sociopatia, sua própria orfandade, ou sua própria bastardia, paternizando o outro. Usurpação de função. Né? Sou eu querendo ocupar o lugar de Deus. Quem sou eu para te chamar de filho? Posso te amar como filho, posso, mas sou obrigado a apontar você para um pai, que é único, verdadeiro, eterno. Né? E ele mesmo disse: a ninguém chamei de pai porque você só tem um pai, a ninguém chamei de senhor porque você só tem um senhor, a ninguém chamei de mestre porque você só tem um mestre. Então, se Deus é teu pai, senhor e mestre, quem sou eu para bancar isso? Sim. O problema é que a gente não quer servir. Talvez um sentimento mais difícil, e é isso que me faz chorar muito com algumas pessoas, é você ser aquilo que Deus te chamou para ser sem querer a glória disso. É capacidade de servir, de deixar Deus se manifestar através de você, né? Sem querer o tapa nas costas, sem querer que tenha alguém dizendo você é bom, sem querer que a igreja reconheça. Sim. Agora inventaram todas... assim, eu não tenho nada contra. Eu sou primiciante, eu entrego as minhas primícias ao Senhor. Né? E hoje... só que, para mim, a melhor primícia que eu posso entregar para Deus, né, são almas. Né? É aquela história, o dia que eu prego e que eu não tenho oportunidade de pregar para ninguém, de falar de Jesus para ninguém, eu fico atordoado. Né? Não posso. Não é isso, não, é medo. É medo. Uhum. De verdade. Né? É porque eu me sinto tão pecador, tão miserável, que eu acho que se eu ficar sem pregar e Jesus voltar de noite, eu não tenho a reserva para encobrir a multidão de pecado que tinha ali. Na verdade, assim, um coração que não é mais meu. Não me pertence mais. Não diz respeito a mim. Então, como eu não sei quanto tempo eu tenho,
Se eu puder aproveitar todo o tempo que eu tenho para poder falar dele para o maior número de pessoas possível, né? E a gente sabe, o trabalho com recuperação, ele me ensinou isso, né? Eu no início me decepcionava muito. Porque você tira o cara da rua, dá banho, ajeita, cuida, né? Quando o cara tá quase ficando glorificado ali já. Quando o cara tá bem, vira as costas, volta pra lama, né? Ainda sai às vezes falando mal de você, não reconhece, é ingratidão, né? Experimentei obreiros que dei condição do cara servir junto comigo e ele achou que estava servindo sozinho, né? Que era dele a obra e não do Senhor, que ele podia fazer do jeito dele, e isso é muito ruim. É quando você acha que na sua igreja, a igreja depende de você. Já viu aquele cara que está esperando a morte do outro, né? Ele diz assim, quando eu for o líder, eu vou fazer diferente. Por que não propõe? Por que não soma? Por que não faz? Não soma, não faz junto. Né? Quando estiver na minha mão, aí vocês vão ver. Às vezes nem fala, né? Mas pensa, né? Não, tá no coração. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou fazer melhor. Eu brinco, a gente é batista, né? Tem diácono na igreja batista que parece que troca o nome na hora que ouve, né? Quando vem o óleo, em vez de ouvir diácono, ele ouve diábono. Porque enquanto ele era auxiliar de trabalho, o cara era uma ferramenta tremenda. Recebeu a unção, cruz e credo. Misericórdia. Viu um tormento na vida de todo mundo. Né? Por quê? Eu não posso mais... Se uma criança, né, hoje tira a cadeira que eu arrumei do lugar, né, o que eu preciso? O que é mais fácil para mim? Eu corri o risco de perder essa criança, de perder os pais dessa criança na igreja, ou ir lá e colocar a cadeira no lugar? É verdade, colocar a cadeira. Os caras escolhem o caminho mais difícil, pô. Pra que você, aquele velho ranzinza que não pode? Criança é criança, deixa correr. Né? É lógico que... As crianças estão olhando para mim e falam, o tio Lee me proíbe correr no altar. É só ensinar que o altar tem fogo ali que vai consumir. A gente fala lá na igreja. Eu corri, não morri. Aí vai todo mundo correr. A gente fala lá na igreja a questão de cabos, né? De caixa, porque o altar é alto, né? Para não cair. Então, por isso, não porque lá tem um fogo consumidor. Não chega a esse ponto, não. Mas na verdade, assim, o Espaço Kids é um espaço que durante muito tempo a igreja também não quis investir, né? Sim. A igreja achou que as crianças tinham que ser separadas dos pais só para não tirar a atenção dos pais. Fazer bagunça. E na verdade a igreja não se preocupou com aquelas crianças ali que, na verdade, Deus... Essas crianças sou eu. Eu não tive culto Kids, né? No princípio da psicoteologia 5G lá, né? A gente entende o propósito, né? Uhum. O propósito gera uma promessa. A promessa vai gerar um processo. O processo me obriga a ter um posicionamento, e o posicionamento é que traz a provisão. O dia que a igreja entender que os adultos de hoje são a provisão, né? Para que a gente consiga ensinar o jovem e a criança para a igreja, que daqui a pouco vai estar aí pregando, né? A gente muda o padrão de investimento da igreja. Você prioriza. A gente começa a sentar em banco de madeira para colocar as crianças numa cadeira escolar. Né? A gente começa a formar, botar uma garotada que vai chegar na escola, no ensino médio, conhecendo Bíblia. Preparado para que não haja doutrinação. Eu vejo muito hoje o discurso da igreja, doutrinação, que doutrinação. Né? O mundo aprendeu a doutrinar, a igreja não. Isso acaba entrando um pouco até dos pontos da nossa conversa que a gente vai caminhar com certeza, que é a questão da própria dicção, né? De crianças e adolescentes que cresceram ali em lares onde isso não aconteceu adequadamente, ou igrejas, né? Imagino que você veja muito desviado nas drogas. Você vai procurar hoje, Abraão, infelizmente, uma estatística. Se entra numa boca de fumo, né? Se você gritar Josué, olha 5. João, olha 10. Marco... É tudo parentela de crente. É porque a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Né? E o crente que não aprendeu que arrependimento é mais importante do que mudança de hábito só, de estética, né? Que troca de roupa, mas não troca de mente, porque na verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enquanto eu não conheço, essa metanoia não acontece, não existe libertação. E aí você tem uma igreja de adicto.
O cara não fuma mais, ele trocou a droga, agora ele come coxinha de galinha na cantina da igreja. Né? O cara entra lá e entope a cara de gordura, Coca-Cola, né? Dá R$5 de oferta e gasta 35 de cantina, né? E ainda acha que é crente, pô. Você vai entender uma igreja que vive as compulsões da mesma maneira que o mundo lá fora. E aí as gerações seguintes, porque muito provavelmente um crente que reproduz esse comportamento na igreja, em casa, ele é disfuncional, não é diferente. Aí esse adolescente, esse filho, né? Esse dia meu filho foi comigo lá para cá de recuperação, aí partilha, né? Entregaram a palavra para ele, a galera querendo me apertar, né? Não, quem vai trazer a palavra é o Gabriel. Só que o Gabriel, cara, tem 24, né? Os 24 dele é me ver dentro do serviço que eu faço. Então, muito daquilo que eu falo, daquilo que eu vivo, o Gabriel, né, fala. Teve uma época de rebeldia dele que ele cismou que ia fazer a tatuagem, entupiu um braço inteiro de tatuagem. Aí agora ele vive em crise. Eu falei assim, ó, escolha. Você vai ter que chegar num momento, e aí parou de fazer, não quis fazer mais. Mas se eu proíbo, né, se eu brigo, se eu digo que Jesus não ia amar por causa daquilo ali, né? Tá com a tatuagem no braço, mas tá trabalhando, não tá bebendo, não tá, né? Então, assim, a gente precisa olhar com o outro olhar. Não tem jeito. E se a gente não olhar para as nossas crianças com esse olhar de que não cuidar delas vai significar uma geração corrompida, né? Porque o mundo vai cuidar. Tenho certeza. O apelo é muito grande. O mundo vai cuidar. O nível de prostituição que está sendo proposto. Essa semana aí eu vi uma dissertação de mestrado, meu irmão, onde a mulher foi nua dançar em cima da cadeira com expressão de arte, defesa de trabalho de mestrado. É triste, né? Mas eu não sei o que é pior. É porque falta tanta grana para a missão, a gente passa tanto perrengue na missão e paga do nosso imposto um mestrado, uma bolsa de quase R$9.000, R$9.600 para alguém produzir algo desse jeito, aquele lixo moral. É porque é um lixo moral, né? Sim. Não é o caso de nós termos preconceito, e não fica aqui nenhum tipo de crítica ao movimento de LGBTQIA+. Não tem problema nenhum com o homossexual. Abraço todos. Meu problema é com o que a Bíblia condena. E a Bíblia condena a prática do homossexualismo. E o homossexualismo é uma coisa, o homossexual é outra. A Bíblia diz que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Então essa abominação, que também não é minha, é do próprio Senhor, ela não pode nos impedir de se relacionar com essa turma, né? Porque a gente precisa pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? É essa a pergunta. E aí vem o papel da igreja. O erro nosso ético de ter polarizado, né, em função de um falso Messias, né, esquecido qual é o seu papel. E a gente tem que... Eu não vou aplaudir porque não é digno de aplauso, né, os pastores que colocaram a igreja no meio de uma guerra ideológica, quando na verdade tinham que colocar a igreja no seu papel, de orar para que os céus se movessem a favor, né, e respeitar as escolhas de Deus, porque já estava lá, né? A gente sabe que essa eleição foi uma eleição que não tem nada a ver com o processo democrático, pelo contrário, né? Mas por que eu vou guiar a igreja por um caminho? Eu não vi. Né? E o discurso da igreja agora, eu vejo muitos pastores, não, porque a igreja tem que fazer. Eu não vi Daniel disputar a eleição. Eu não vi José disputar a eleição. Fazendo campanha. Né? Virou governador no Egito, sabe como? Entendeu? Suportou a cadeia, suportou a perseguição, suportou a traição dos irmãos, suportou. Né? Passou pelo processo que a promessa dele trazia com um posicionamento. E a igreja perdeu a sua posição, né? Porque por mais que eu entenda que esses... E eu não posso nem chamar, né? Porque se é esquerdopata, tem direitopata também, né? Então... Tem pato dos dois lados. Tem pato dos dois lados. Não posso falar isso. São pessoas que estão cegas numa falsa argumentação. Sim. Que querem só justificar a sua liberdade, que não têm consciência do próprio pecado.
E a igreja precisa entender que para quem não tem lei, não tem pecado. Sim. Pecado só existe para quem tem lei, é para mim, não é para eles. E eu fico transferindo isso, né? Dizendo assim, você vai para o inferno. Não, quem vai para o inferno sou eu, que sabendo do que sei, estou colocando alguém no inferno, quando a Bíblia diz que eu não posso julgar ninguém para não ser julgado. E assim, a gente vê essa como talvez seja a principal cegueira, né? Eu acho que a gente fez alguns comentários sobre a igreja com todo temor, mas não só sobre a igreja, né? A principal cegueira é achar que a nossa luta é contra a carne ou sangue, é achar que é contra... que o problema do mundo hoje é uma ideologia, que o problema do mundo hoje... O problema do mundo e sempre foi o pecado, e a não ser que Jesus Cristo entre na vida do sujeito e transforme... e assim, também não limitar o poder de Deus, porque às vezes a gente acha que existem pessoas que ainda são recuperáveis pelo Senhor e outras que não. Tipo assim, determinada galera não merece nem ouvir porque já não tem mais jeito. Só o sangue de algo maior do que o sangue de Jesus para restaurar. Mas a gente precisa ter bem claro que o nosso obstáculo maior em qualquer sentido é o pecado. A raiz dele no coração de cada homem e o que ele promove socialmente, eclesiologicamente, é o pecado, e a gente tem que lutar contra isso, né? A igreja vive muito aquela coisa que a gente brincava antigamente, né? A igreja está vivendo isso hoje. Amigo meu não tem defeito, no inimigo eu ponho. Como é que a panela, o grupinho, o grupo de aceitação dentro da igreja passa? Por que a gente passou a ser tolerante? Porque na verdade a gente não quer ser julgado. Então hoje eu tenho uma galera que anda comigo que assim, é só osso, filho. É ferro afiando ferro. Eu não quero andando comigo a turma que só vai passar a mão na minha cabeça, que vai dizer que tudo que eu falo tá certo. Eu quero uma turma que me questione, que me faça crescer. Que consiga dizer para mim assim, pô, pastor, não vamos por aí não, vamos por aqui. Né? Vamos avançar por esse lado. E aí eu vivi algumas experiências, porque você começa a ter experiências doloridas com o Evangelho. Né? Porque você pensa que o bom testemunho... O que é o bom testemunho? Um bom testemunho para os homens, né? É a mesma coisa que um bom testemunho para Deus? Como é que a gente mede isso? Qual é o critério que a gente usa? Porque a igreja ela é capaz de apontar toda e qualquer falha que venha a público, né, para fazer, né, aquela oferta de expiação, né? O cara andou na marca ali a vida inteira. Aí um dia deu um mole. Expurga ele. Expõe. Quando a Bíblia diz que a gente precisa amar, cavar, adubar a raiz, esperar para dar fruto, né? Eu tenho caras que passaram pela minha vida que se não fossem esses caras, eu não tava aqui hoje, pô. Em algum momento eles caíram, em algum momento eles erraram, né? Eu, na minha caminhada de 20 anos, não fui certo e justo o tempo inteiro. Eu tive momentos de alto, de baixo. Pô, quantos momentos pensando em desistir, quantos momentos pensando em parar. E aí, como é que a gente faz? Quando a gente pega um irmão enfraquecido e a gente funciona como? Como peso? Ou como força? A gente serve para levantar ou para afundar? Sim. E aí volta lá no início da nossa conversa. Essa galera que está aí batendo, né? Eu vejo, tenho nada contra aí, o pastorzão lá da Assembleia de Deus, lá o chefe dos carros de som do Bolsonaro. Não vamos falar nome, porque a galera tá nesse atum de tudo processa, mas eu vi não tem nem dinheiro para ser processado, pelo amor de Deus. Eu vi o cara como profeta para a nação, né? Durante muito tempo, edificou minha vida por diversas vezes. Também entrei em crise quando vi ele mudando a forma como ele colocava as questões mais simples, né? Como condenáveis, e depois ele começou a aceitar porque senão perdia público, né? Isso aconteceu, não foi só com ele. A igreja migrou para esse caminho, de uma forma geral, né? Mas que direito nós temos, né? Você imagina a imagem do homem desse destruída,
né? O tanto que as pessoas não fazem conta é quem vai discipular esse povo que ouve ele hoje. Sim. Para onde eu vou? Como eu vou dar conta de um rebanho que eu espalhei, denegrindo a imagem de um homem que Deus chamou para fazer? Sim. Deus vai dar conta dele. Isso eu tenho certeza, né? Agora, quem somos nós para espalhar esse rebanho? Porque a gente está tocando na igreja do Senhor. A gente está mexendo na menina dos olhos de Deus. E é essa a minha maior preocupação. Quando eu vejo essa galera de YouTube, de internet, que se acha dono da verdade, né? Mas não tem vida, né? Porque Deus, quando ele cisma de resolver um negócio, a gente vê aí o que aconteceu há pouco tempo atrás com a bola de neve. Ele pode brincar com Deus o quanto for, a hora que Deus cisma de intervir, meu irmão, a brincadeira acaba. E isso é uma coisa que a gente tem que descansar, na soberania e na propriedade de Deus com a igreja, meu irmão. O homem pode levantar e o Senhor permanece soberano. E assim, enquanto você estava falando, né, sobre a gente às vezes se colocar nessa posição de não, eu sou mais santo e eu condeno tanto meu irmão quanto condeno aquele que está do lado de fora. Eu comecei a me lembrar aqui de Hebreus, estava lendo Hebreus semana passada, e ele vai falar sobre se havia rigor na lei, quanto mais agora. Porque na graça o negócio é pior. Porque nós que temos a revelação completa, o perdão completo. Mas ao mesmo tempo no capítulo 10, a partir do verso 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu acho que muita gente hoje percebe que o dia do Senhor se aproxima, que a volta de Cristo está próxima, mas não consegue caminhar dentro dessa orientação. Assim, eu estou debaixo do sangue de Jesus, eu tenho um sumo sacerdote que me liga a Deus, e eu preciso andar em unidade, eu preciso andar em amor, eu preciso empurrar meus irmãos. O dia está chegando, já que não tem tempo mais para a igreja ficar desunida, não tem tempo mais para a igreja se posicionar omissa ao que está acontecendo, não tem tempo mais para um farisaísmo dentro do corpo. E aí você olha o capítulo 11, versículo 39 e 40, piora a situação. Porque ele diz assim, ó: mas nenhum destes, que mesmo tendo alcançado bom testemunho por fé, no entanto, alcançou a promessa, porque Deus havia proposto, né, algo superior a nosso respeito. A aliança no Cristo, ela é superior a tudo que se viveu de Adão todos os heróis, né? a Cristo, né? E aí você vê hoje dentro das igrejas, uns querendo a unção de Davi, outros querendo a unção de... A capa do Eliseu, a capa do Batman, do Batman, a visão além do alcance, quando na verdade a gente tem a primazia, né? O unigênito do Pai, primogênito da criação, um cara que morreu a morte de cruz por nós, cara. A gente sem valer nada, um prato que come, porque aquela turma lá pelo menos ainda tinha medo da lei, tinha, né? A gente foi criado debaixo de um padrão que, até entender que se tão somente eu pensar, eu pequei, né? Eu já tô pecando só de achar que não vai dar nada. A certeza da impunidade. Eu não vou lembrar o salmo agora, mas tem um texto que diz assim: não é porque a ira não chegou que ele que ela não vai chegar. Não é porque a conta não veio que ela não existe. E hoje me parece que a gente tem uma igreja, né, que não conta com o juízo, que não conta com o Deus que é amor,
que ama. O senhor acha que falta a liderança pregar mais sobre a volta de Cristo? Porque hoje a gente quase não se vê, né? Pregações falando da volta de Cristo. Rapaz, são poucos, né? Se tu for pregar sobre a volta de Cristo, tu tem que pregar sobre aquele jovem rico e dizer, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Aí como é que tu continua dizendo que tem que dar para a igreja? Não vai acontecer. Desculpa, mas não vai acontecer. Enquanto a igreja estiver servindo a Mamon, né? Enquanto o sinal que as pessoas têm de prosperidade, né, for o bem-estar humano, né, e não a manifestação daquilo que Paulo disse, né, não é por força nem por eloquência, não é pelo que eu falo, mas pelo poder de Deus manifestado. Isso a gente precisa. Né? E eu não sei até que ponto, nesse século, a gente vai ver. Eu sei que essa geração, né, é a geração, não vou dizer a geração do arrebatamento, mas é a geração de uma mudança de parâmetro. Porque a igreja vive em cima de algumas coisas que são complexas. Primeiro, a gente tem hoje uma igreja que diz que vai morar no céu. A Bíblia não tem um texto que diga isso. Aliás, a gente tem um livro lá bom para tu ler depois. Ninguém vai morar no céu. Né? Tem. Até o pardal que voava foi para casa do Senhor, né? E aí você tem o princípio, né, da eternidade, e eu acho que é o maior problema da teologia moderna, é trabalhar com a concepção futurista da eternidade. Sim. Como a eternidade como um lugar, um amanhã. E a eternidade não é o amanhã, a eternidade é o agora. O único tempo, por isso que Isaías, quando fala o dia da salvação, é agora. Não é ontem, não é amanhã. É agora. Porque agora é na eternidade. Você lê João 17 lá, Jesus orando ao Pai, ele diz assim, ó, e a vida eterna é esta, que conheço a Ti como único Deus e a Jesus a quem Tu enviaste. Então esse conhecimento de Deus como único Deus e de Jesus como enviado é a eternidade. Eu não vou para a eternidade, eu já estou nela. Né? Porque para mim passou a não fazer diferença se eu estou vivo ou morto. Isso é forte. Se a minha vida está escondida com Cristo. Meu amigo, Luizão já morreu há muito tempo. Paulo fala assim, ó, estou crucificado com Cristo, já não vivo, mas eu, Cristo vive em mim. E aí Cristo vem e diz assim, se eu estiver em vós e vós estiveres em mim, como eu estou no Pai e o Pai em mim, tudo que perdizes ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Agora pega João 17 e olha que louco. Olha como é que Jesus é estrategista. Ele vai lá, ora, a vida eterna é essa. Agora me devolve a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí tu vai para João 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o que Jesus pede? Me devolve a condição de verbo, porque a única forma que eu tenho de estar nele é através da tua palavra. É quando eles começam a profetizar em meu nome que eles se tornam um contigo. Por isso ninguém vai ao Pai se Cristo não levar. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque esse verbo tem que estar vivo dentro de mim para que em mim eu possa fazer um com o Pai. E é essa a questão. A diferença é essa. Essa semana eu coloquei lá no 444. Quando você pega Marta, Maria e Lázaro, depois de reviver, a gente vê, eu enxerguei, né? Digo eu, não o Senhor, 3 igrejas. Uma igreja que só servia. Uma igreja que só adorava. E uma igreja que passou a servir e adorar. Quando você vê Jesus voltar, né? A do serviço vai adorar, a da adoração vai servir, e Lázaro, que tinha revivido, foi evangelizar, servir e amor. Tá ali. Agora, se eu só sirvo, fico preso no ativismo religioso, serviço, eu edifico só a vida do outro. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Agora, se eu só adoro, né, obesidade espiritual. Obesidade espiritual, porque só serve para mim. Não transforma a vida de mais ninguém. Agora, quando eu aprendo a equilibrar serviço e adoração, ai, meu irmão, você vira uma esquece. bomba. Esquece. Você pega lá o que a gente fez lá semana retrasada. Você bota o tempo, né, o TSD lá, o tempo sozinho com Deus. A gente fala TSD, mas tava todo mundo junto. Estava junto lá. E aí adora, a galera incendiou. Aí foi um, orou, foi outro, orou, cada um com uma percepção espiritual. Quando aquela garotada foi pra rua, foi explosão de glória. E assim, a satisfação deles
era a mesma, né? Só que já estava mais vazio do que no ano anterior. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai sozinho. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai lá para gravar, fazer o vídeo e dizer assim, aí ó, o resultado, acabou. Daqui a pouquinho o diretor liga, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Como foi com a gente lá em BH, com uma das festas que tinham na Pampulha lá, que a gente, graças a Deus, Deus se manifestou em glória e acabou, né? E tem sido uma série de outros lugares. Só que é um peso, né? Você não conseguir amar essa turma, né? Porque não são os nossos inimigos. Não. Pelo contrário. A gente conseguir ir, né? A gente faz todo ano o carnaval, a gente fez Rio de Deus, junto com a Jocum Borel, e todo ano a gente faz Sambódromo, né? E aí o segundo ano nosso, acho que foi de 2015, a gente fez o primeiro, em 2017. O terceiro ano, acabou o principal bloco do Estácio, Bafo da Onça. Acabou, não teve mais. Não deu gente, a gente sabia o que estava fazendo. E a gente profetizou que a gente ia quebrar o ciclo do carnaval. Nego Rio falou, impossível, nunca vai ficar sem ter carnaval. A gente passou lá 4 anos. Até que veio a mão de Deus. Pandemia. A pandemia interrompeu o ciclo 2 anos. E aí, para quem não entende o mundo espiritual, você que gosta de igreja, você vai ver umas coisas esquisitas. Carnaval seguinte, né? Os caras tiveram que fazer na cultura afro, Exu abre caminho, né? Os caras tiveram que ir buscar o fundamento do Rio, né? Porque foram lá para Duque de Caxias, pegar a escola Grande Rio, que nunca tinha ganho nada, né? Para fazer um desfile destinado a Exu, teoricamente abrindo o caminho de novo, né? E aí tem uma série de outros detalhes que a gente, nos nossos seminários de libertação, a gente fala que não dá para falar, mas fizeram todo um caminho de volta para conseguir abrir de novo aquilo ali. Então você tem, quando você fala de apoteose, né? O que é apoteose? Apoteos. É lugar de se transformar em deuses. Quer dizer, um ápice da idolatria. Sim. Né? E a gente tá só nesse lugar. Só que quando você vai estudar a história, você vê que a gente foi visitado pela tribo de Assé, que era justamente a tribo das festas. Né? Antes de Cabral, você olha e fala assim, opa, peraí, de onde sai essa alegria nossa? Ela tem um lugar. Agora, de onde sai a nossa rebeldia? Eu te falei, né? Não sei se chegou a olhar, né? Nossa rebeldia sai lá de Jezabel. Que se você for olhar a estrutura de Jezabel, você vai desde da lenda de Lilith lá até, mal comparando, porque tudo na verdade, são alusões, né? Mas você vai pegar a Rainha do Céu e vai entender que esse culto, né, que contraria a presença de Deus como Deus único, né, essa divisão da glória de Deus, ela é um ato de desobediência. E nessa desobediência a gente acaba, né, vivendo também, né? Por isso que hoje, quando eu falo, né, e aí as pessoas, com quem que a gente se relaciona? Com a igreja ou com o noivo? Ou com o dono da igreja? Isso faz toda a diferença, porque se a minha relação é com a igreja, eu estou em um outro padrão. Eu ainda não cheguei nesse lugar. E eu preciso chegar. Agora, como é que eu faço para chegar? Se a gente endeusou, né? Como é que eu deixo alguém, né, conhecer o pai se ele só pode conhecer o pastor? Se ele tem que estar completamente submetido a mim, ele não pode avançar na relação dele com o pai, né? Porque eu não deixo. E esses caras não aprenderam ainda isso, né? Parece que a gente volta antes de Lutero, né? Exatamente. Os caras não entenderam ainda que o que prende ovelha é pasta. A verdade, a Bíblia o que prende ovelha é pasta, não é cerca, rapaz. Nunca foi. É o capim. Né? É o capim, pô. Jesus, quando fala assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem.
O problema é que eu quero ser a porta no lugar de Cristo. Aí o cara entra por mim, quando sai, encontra feno, mato seco. É verdade. Não tem como. É essa megalomania que a gente precisa fazer um autoexame. Eu tenho um amigo, Thiago Piccinini, que a gente conversa muito, né? E a gente já vem há uns anos falando sobre o batismo de bom senso. É o único batismo que a gente precisa ter na igreja hoje, né? Porque o Espírito está aí. Ele foi derramado em toda a carne. Ele quer nos guiar a toda a verdade. Mas a falta de bom senso impede a gente de se relacionar com o Espírito. Porque eu começo a me achar mais importante que o Espírito Santo. Né? Se nós somos igreja, do primeiro ao último membro, qualquer um que meter a mão na cabeça de um demônio tem que expulsar. O dia que eu achar que demônio só tem que submeter ao pastor, que eu é que tenho autoridade para expulsar o demônio, eu já comecei a negar, porque eu não dividi a autoridade que eu tenho com a igreja. E a primeira coisa que Jesus ensinou para Pedro foi o seguinte, distribui esse negócio aí. Por imposição de mão, vai lá. Só que não foi para Pedro que ele ensinou. Ele chamou Moisés para trocar uma ideia lá atrás e falou, fica tranquilo, divide aí, isso aí com todo mundo. Então, o princípio de Deus, né, para a autoridade sempre foi que a gente dividisse a nossa autoridade com todos. E o que a gente está querendo fazer hoje? Idolatrar a nossa própria autoridade. E essa é a dificuldade que a gente tem hoje. E você estava falando, lembrei de uma frase que assim, entristece a gente como cristão, né, que fala assim, Jesus é o caminho e a igreja é o pedágio. E, cara, muita gente tem essa visão, né? Que a igreja só serve para recolher dinheiro. Só serve, se você entrar na igreja, você tem que dar. É pastores que pedem dízimo. E, infelizmente, a gente vive numa realidade dessa, onde muitas igrejas vivem em torno do dízimo do irmão. Vive em torno da oferta. É uma caneca ungida, é uma rosa ungida, é uma vassoura para você levar para sua casa que é ungida. E, mano, isso, infelizmente, as pessoas estão com essa visão. Pô, Jesus é o caminho, beleza, mas a igreja é o pedágio. Isso é triste, né, da gente ver. Mas aí vem um equívoco um pouco pior, né? Porque quando você pega a versação do texto bíblico, né? Porque hoje nós temos um único ungido do Senhor, né? Antigamente a autoridade era passada nas escolas sacerdotais, né? E aí quando Jesus se apropria como sumo sacerdote pleno, né, da igreja, ele passa a ser não só o unigênito do Pai, mas o ungido do Senhor. Ele é o ungido do Senhor. Então todos nós, né, a gente tem que fazer uma escolha, né? Porque tá todo mundo pregando dizendo que a gente tem que morar no céu, mas no céu não vai morar pastor, né? Porque no céu já tem pastor. Sim. Então, pastor não vai morar no céu. Quando você fala isso, os caras piram, mas a verdade é essa, né? Não vai morar pastor, né? A gente precisa aprender a ser ovelha, a ser filho, né? Para morar com Cristo. E é essa a principal característica. E aí, quando eu olho e vejo textos como esse de Hebreus que a gente acabou de ler, né? Eu começo a viajar. Você quer ver outra coisa incomum hoje? Quantas vezes você já viu gente dizer que, olha, se você confessar o nome de Jesus, seus pecados estão perdoados? Mentira. A Bíblia não diz isso. Não é um ritual, né? Não. Atos 3, versículos 19, 20 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha sobre vós o refrigério da parte de Deus. Arrependimento traz perdão. Conversão traz refrigério. Por que tu conhece tanta gente que entrou para a igreja, até se arrependeu, né, mas continua na prova? O refrigério não chegou sobre ele. Não tem conversão. O que traz o refrigério, quando tu vai olhar para o texto, é a conversão. Mudança, né? Tem que mudar. E aí eu me recuso a mudar, como é que faz? Pastor, enquanto a gente estava conversando aqui, eu me lembrei lá daquele, até do tema do livro, né, que você comentou sobre me convertir pastor. E hoje, até comentei que a gente foi no pet shop, né, tanto eu quanto você. E lá fui cortar o cabelo e tive a oportunidade de conversar com um grande amigo lá e falei com ele sobre Deus nos dá a oportunidade de desenvolver o amor amando, né? Aquilo que ele vai falar para Pedro, né? Tu me amas, Senhor, eu te amo marromeno, não é igual tu sabes o quanto que eu te amo, do jeito que eu te amo, e Jesus vai falar, então apacenta as minhas ovelhas. Sempre como quer amar como eu te amo,
Então ame, desenvolva o amor, né? E aí eu me lembrei da questão ministerial, né? Você disse que Deus direcionou para essa população, que a gente já refletiu aqui sobre essa igreja, e aqui é muito bom fazer essa ressalva que a igreja do Senhor permanece viva e ativa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os comentários que a gente tece aqui é sobre partes desse corpo, da nossa realidade, que talvez pareça a maioria, né? Ou faz mais barulho do que... e aí tem essa impressão. Na verdade, tem um texto que você acabou de ler aí que diz que a gente não deve pensar de nós além do que convém. Sim. Né? E privilegiar, levar em conta o nosso irmão como maior do que nós. Eu acho que a grande dificuldade dessa turma que faz barulho tentando defender a Igreja de Cristo é porque não descobriu quem é o dono da igreja ainda. Não, a Igreja de Cristo não precisa de defesa. Sim. Quem precisa, ninguém precisa defender, né, o indefensável, e ninguém precisa acusar aquilo que não é possível de acusação. Sim. Porque o próprio Cristo falou assim, ó, aquilo que, né, é meu, né, permanece, pô, fica tranquilo. Agora, tu lembra, João, o apóstolo do amor? Pô, o apóstolo do amor falou assim, Jesus, tem um cara ali falando de tu aí, falando em teu nome, mas não é da nossa panela, não anda com a gente. Quer que eu mande fogo do céu lá? Filhos do trovão. Apóstolo do amor. Então a gente achar que os apóstolos de hoje, que os profetas de hoje, os evangelistas de hoje, né, não vão cometer erros, lógico que vão. Sim. O problema é se a gente é capaz de amá-los apesar dos erros. Sim. Mas a questão que eu comentei sobre... até fazendo essa mini defesa aqui, é porque talvez alguém que ouça fora de contexto, sim, né? Sim. Pode entender que a igreja não tem solução, mas isso aí meu Deus, misericórdia, isso aí assiste a conversa toda para entender em nome de Jesus. A igreja... Não faz cortes, não. Na verdade, não é... A igreja não tem solução. É que a igreja, né, Jesus mesmo disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Sim. Então a igreja está acima da denominação. Acima de nome. Em todos os lugares tem gente fazendo a vontade do pai. Sim. E eu tenho certeza, eu fico olhando aquelas irmãzinhas, né, que ninguém conhece. Né? Eu, por exemplo, lembrei da Deise agora, esse monte todo, né? Olha que louco. A Deise tinha um filho que o tráfico queria matar. Né? E a gente subiu para fazer uma campanha de 21 dias pelo filho dela. Olha só, eu recém-convertido fazendo campanha no monte para Deus não matar o cara, né? Doido para Deus me deixar vivo também. Né? Já era o princípio da oferta. E aí a gente passou no 21º dia, quando acabou a campanha, os 2 traficantes tinham ameaçado esse cara, tiveram uma briga entre eles, meu irmão, e se mataram. Morreu os 2. Esse menino hoje é pastor, o Júlio. História linda. Linda, linda, linda. E aí eu comecei a entender como é que Deus funciona. Porque efetivamente... Como a igreja age, né? Não tinha. Um novo convertido, né, com uma mulher maluca de pedra, porque a Deise ela chegava na minha casa às 6 horas, desviado. Né? Fazia assim mesmo. Vamos subir o monte. Né? Porque ela dizia que eu tinha que me consertar, Ela entrou na minha casa, fez uma fogueira santa de 3 dias. Eu tinha uma jaqueira no fundo de casa que a gente arrancou. Então o buraco da raiz ficou. Ela passou a mão em tudo que ela achava que era de macumba, que era que ela não sabia o que era, meu irmão. Ela jogava lá dentro e tocava fogo. Documento. Cheguei em casa só de CD. Naquela época, tinha época de CD, tinha muito CD pirata, aquele negócio. Ela deve ter queimado uns 10 mil reais de CD, de DVD, de tudo que... Né, de troço que tinha lá, aqueles de PS4, que era jogo de PS... Não, na época era o PS2. Né? Os CDs de jogo, tocou fogo em tudo. Esse jogo é do Gabriel pequeno, rapaz. Então vai explicar para uma criança que o joguinho dele tá na fogueira santa. Né? Só para entender o que era aquilo. E foi 3 dias queimando. Hoje mesmo eu falei com ela, tá lá no Maranhão fazendo a obra. Né? E nunca desistiu. A pastora Maria do Socorro está lá em Guiné-Bissau. Né? Eu fui para o Ceará, as melhores experiências que eu tive no campo missionário no Ceará, eu tive com ela. Né? Pessoas que vivem a vida para o Evangelho. E que muitas vezes não são conhecidas, né? Não aparecem. Sim, de vez em quando a igreja faz uma campanha. Né?
Eu agora mesmo, eu tô aí. Hoje, eu tô numa guerra. Amanhã, dia 1º, tem quase 10 mil reais para pagar. Né? Luz, prestação do sítio, que você conhece lá. Né? Chegou uma execuçãozinha de IPTU lá, né? Que a gente ainda não tá com ele no nome da missão, então tá no nome do antigo proprietário, então ainda tem que pagar IPTU. Aí você vai... Quase 10 mil. Aí você diz assim, o que eu faço? Vou atrás do dinheiro ou vou falar de Jesus? Sabe o que eu fiz hoje? Fui pra Central do Brasil pregar de manhã, né? Fui pro barbeiro, pet shop, que eu tinha que... Eu não ia chegar aqui com a barba, não posso. Eu já sabia o que eu ia encontrar aqui, gente. A inspiração, a barba bem cuidada daquela... Né? E aí fui cortar o cabelo, pô, já foi glória de manhã. Deus já fez uma obra ali, já me animou. Quando eu cheguei na Central do Brasil, eu já cheguei animado, né? E vim pra cá animado. Sentei ali, tomei um café. Por quê? A gente está produzindo algo hoje que a gente não sabe onde vai chegar. Sim. A gente não sabe o tamanho. Né? Hoje está sendo talvez o primeiro momento de vários outros onde a gente vai olhar para a gente que foi o Senhor que juntou. Abraão, quando conheceu a gente, talvez não tivesse noção do doido que Deus estava trazendo para a vida dele. O Denis, pior ainda. Imagina, vocês vão estar aí um dia com o Denis, vocês vão conhecer um cara que estava fumando maconha dentro de um quarto de hotel, escutou um doido tocar um violão desafinado, se converteu, confessou a Jesus, foi para Jocum, nunca mais saiu, está há 40 anos pregando o evangelho. Né? Os improváveis, né? Tá lá. E pense num cara que não tem tempo ruim para ele. A felicidade dele é montar aquele equipamento todo e o equipamento é top. Né? O cara gosta de botar... Não cabe um fiapo dentro da Doblô. Entre os instrumentos e ele no volante. Cabe um fiapo a mais. A gente já fez Varginha. Né? Pra você ter ideia, Varginha foi um negócio engraçado demais, Bruno. Nós chegamos lá, um cara cismou, endemoniou. Ele veio correndo na direção popular na caixa de som, metia a mão na cabeça dele e caiu endemoniado. Aí beleza. Daqui a pouco ele endemoniou de novo. Eu falei assim, não vou ficar perdendo tempo com esse negócio aqui não. Voltou, expulsei. No que eu expulsei, me dá um jeito. Fiz aquela oração pro pai assim, pai, dá um jeito que a gente precisa terminar de montar para fazer. Meu irmão, viu uma policial feminina que devia ser a metade do tamanho do cara. Ela levantou ele com a banda, já caiu algemado, botou lá no carro de som, o demônio foi embora, né? Aí ficou lá dentro do carro da viatura. Quando a gente terminou, foi lá para ver. Fiquei incomodado, tava ele chorando lá. Botou ele na arrependido. E aí você vê, né? Como é que as coisas funcionam. Você vai vendo esse crescimento, né, do movimento evangelístico, que eu acho que é a solução para esse tempo. Sim. Né? A gente passou muito tempo ensinando a igreja a entrar para o templo, e agora a gente está tendo um desgaste tremendo para ensinar a igreja a sair. Sim. Porque tá cômodo ir para a igreja 2 vezes por semana. Você fica em paz, né? Ali dentro de 4 paredes, confortável, um culto, uma palavra de ânimo para você, né? Uma palavra que te bota para uma semana abençoada. É um evangelho coach, né? E Jesus era coach comportamental, né? Só que era a caminhada. Né? Eu gosto muito, eu estava até lendo, a gente tem um programa, né? Não é um programa, a gente tem um trabalho com a juventude na nossa igreja chamado A Mesa, onde a gente estuda alguns livros da Bíblia, né? E por acaso a gente está estudando o Evangelho de João. E é interessante que no capítulo 16, que foi na quarta-feira passada que a gente estudou, Jesus ele fala, né, com os discípulos ali, cara, fique tranquilo. Né? Ele fala no 33, verso 16, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. E às vezes a gente pega tudo isso que Jesus está falando para os discípulos e a gente traz para nossa vida e tipo assim, não, você teve aflição no seu trabalho, mas tem de bom ânimo, Jesus falou que você vai vencer. Só que Jesus está falando aqui de uma perseguição, cara.
Jesus não está falando da nossa vida normal. Jesus está falando dos discípulos. Vocês vão sofrer perseguição por causa do meu nome. Vocês vão sofrer calúnia por causa do meu nome. E a gente pega isso aqui, não, mas eu vou ter aflição lá no trabalho. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que o maior passo isso, né? que o diabo conseguiu dar, né, pastor, nesse tempo, é justamente isso, né? É conseguir convencer a igreja, né, de que tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E a gente... Mas está escrito que no final dos tempos eles enganariam a muitos, e se possível até os que são, até os eleitos, até aqueles que Deus chamou para fazer essa obra. E eu tenho assim, com temor e tremor que eu falo isso. Não está tudo bem. A gente precisa. Não está tudo bem. Não está tudo bem enquanto a gente tiver um adolescente de 16 anos na prostituição, irmão. Enquanto a gente tiver um garoto de 12, 13 anos que podia estar na escola, tá fumando maconha na nossa porta, e a gente não faz nada. A gente está com medo de falar. A gente vê um pedófilo de 20, 30 anos dentro de uma sala de aula aliciando crianças pela sexualização, travestido de professor, e a gente não fala nada. Nós estamos num país que pedofilia ainda é crime. E o pior, a gente não cuida dessas crianças e desses adolescentes na igreja para ensiná-los a reconhecer os ataques de Satanás. E quantos milhões que nós somos no Brasil de cristãos? Um país de dimensões continentais. Né? Nós somos, eu costumo dizer que nós somos os confins da Terra. Né? Nada foi descoberto depois de nós. Então, se é dos confins da Terra que tem que sair o eco que vai avivar a igreja, que sejamos nós esse eco. Amém. Que a gente possa acender a América de novo, em vez de pegar essa teologia enlatada, né? Que idolatra o dinheiro, o sucesso, né? Que traz para cá um discurso de que você tem que estar bem o tempo inteiro. Né? Egolatria. Culto de si mesmo. Deus te ama do jeito que você é. Mentira. Deus te ama, mas quer que você se converta. Sim. Deus te ama, mas quer que você se transforme. E a única forma que você tem de mudar e de mostrar para Deus que você foi transformado é quando você começa a transformar a vida dos outros. Jesus fala para aquela mulher... Enquanto a transformação estiver só na sua, você ainda não foi. Ainda não deu o fruto que ele espera. E Jesus fala para aquela mulher, né? Quem te condena? Onde estão? Né? Todos foram embora. Então, eu não te condeno. Vai, porém, não peques mais. Dizem alguns estudos rabínicos que aquela baixadinha dele ali foi crucial, né? Diz que ele começou a escrever o nome da galera e falar, te vi lá, hein? Eu tava lá. Eu tava lá. Então, assim, a gente olha, cara, e João 15, Jesus, ele fala uma coisa tremenda, né? Um dos textos que eu mais amo na Bíblia também. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Só que antes ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o vinicultor, aquele que estando em mim não der fruto, o pai o arranca e o lança fora. Aquele, porém, que der fruto, o pai o limpa para que dê mais fruto ainda. E aí, a gente se transformou numa igreja que não gosta de ser limpa. Doloroso, né? Podada, né? Não gosta. Ai, e aí, como é que faz? Quando você não ama a repreensão? Não dá fruto. E fica atrofiada. Uma outra coisa que eu estava comentando hoje é sobre essa paralisia. A igreja não consegue perceber a batalha espiritual que existe contra si. O crente que entende a sua carne e as suas limitações como um alvo de batalha e vive ali, acomodado. Eu tenho medo da rua. E com medo permanece. Eu não consigo falar e sem falar permanece. Só que quando a gente coloca isso diante de Deus e dá o passo, irmão, Jesus, ele... Rapaz, eu passei uma guerra esse ano, uma guerra, porque eu precisei tirar da minha vida algumas coisas que não estavam. Eu sempre escrevi, né? E eu tenho uma série de pessoas que contratavam a nossa editora pra gente fazer o livro, né? Como escritor fantasma lá, né? Só que surgiu cara, que era tipo um negócio voltado para cura. E meu irmão começou a dar errado, e eu sem entender, e deu errado uma vez, deu errado duas vezes, deu errado. O negócio me deu um prejuízo de quase uns 15 mil reais. Aliás, de mais de 15. Até que Deus falou, devolve o dinheiro. Porque eu não te chamei para enganar a minha igreja.
Ou você derrama para a igreja aquilo que eu tô te dando, ou você não ensina ninguém. Porque quando alguém coloca o nome em algo que eu dei para você, é no mínimo um ato de engano. E a gente está permitindo, sabe, que o Evangelho de Cristo ganhe apelido. Porque a gente não pega mais... o cientificismo entrou na igreja de uma maneira e a teologia sambarcou isso. A gente não dá mais crédito a Cristo. Agora a gente quer o teórico A, o teórico B, o teórico... Teologia é muito bom. Só que teologia é sistematização do processo de ensino. Ela não define Deus. O que define Deus é a manifestação do Espírito através de nós. Eu posso estar lotado de teologia, mas se não tiver amor, o que eu tenho? Sim. Se eu não for capaz de olhar para o outro, né? de ter uma palavra branda para desviar o furor, né? de colocar... Eu passei por um processo complexo com um obreiro que eu tive que fazer uma escolha. A escolha que eu fiz foi calar. Calar. Fiz 100 dias de arrependimento e jejum. Arrependimento e oração. 100 dias. Entreguei como primícia meus 50 anos, que eu fiz 50 anos ano passado, dia 23 de setembro. Entreguei como primícia ao Senhor, não comemorei, não fiz nada e entrei num processo de arrependimento. 100 dias de oração e arrependimento. Eu não precisei mover uma palha para que tudo se resolvesse. Só que a gente agora quer soluções imediatas. A gente virou a igreja do aqui e agora. Do tem que ser do nosso jeito. E não é isso. E eu não estou falando da igreja denominação, não. Você que está em casa agora, não acho que isso aqui é uma crítica a igreja, a denominação, a pessoas. Não, é nós. Nós não estamos mais nos amando. Semana passada a gente esteve aqui, né, para gravar. E aí deu tudo ao contrário, né, do que a gente esperava. A técnica não funcionou. Mas que tempo precioso. Sim, de mesa. Como foi bom a comunhão, como foi bom a gente conversar, como foi bom a gente... Falta isso, né, pastor? Esse tempo de mesa, né? E a mesa foi o lugar onde Jesus... É uma coisa... É difícil de falar. Por que a igreja não tem mesa? Por que a igreja não quer mesa? Entendeu? Porque mesa revela caráter. Na comunhão não tem como se esconder, irmão. Sim. Na comunhão não tem como se esconder. A mesa... Púlpito revela talento. O púlpito você tá acima, né? Revela talento. Mesa no mesmo... revela caráter. O cara pode ser muito bom no púlpito, meu irmão. Mas se ele não der conta de ser o que ele acha que é no púlpito, na mesa, não tem como. E essa é a grande pegada hoje. Lá na estância a gente tem a mesa, né? Então a gente diz que a mesa é viva e a mesa fala. 3 vezes por dia. São 3 partilhas. A gente tem Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo todo dia. São nossos 3 cultos racionais. A gente celebra pela manhã a Páscoa, a misericórdia de Deus renovada. Na hora do almoço a gente recebe a instrução, a lei para o dia. E à noite a gente presta conta, né? Faz um tabernáculo, Deus conosco. Momento que Deus ia lá no Éden, botava a mão no ombro de Adão, falava: e aí, meu irmão, como é que foi? Né? A gente pega esse momento para poder partilhar, né? E passou a não ser mais constrangedor a crítica, porque as pessoas pararam de fazer críticas a elas, né? E passaram a fazer as outras e passaram a fazer assim. Então, quando a gente começa a admitir as nossas falhas, os nossos erros, quando você começa a pedir ajuda, dizer: pô, meu irmão, me ajuda, eu tenho dificuldade nisso aqui, né? Você não tem isso aqui, sabe, a religiosidade fez com que as pessoas ficassem muito ríspidas com a falha, com o erro. E na verdade, se a gente não expõe falha e não expõe erro, não existe como transformar. Então você tem uma igreja com a casa suja, né? Você vê quando a mulher perde a dracma, ela perde valor dentro de casa, a primeira coisa que a pessoa fazer foi uma faxina. Não tem como tu achar valor dentro de você se não fizer uma faxina. Sim. Tem que fazer essa faxina. E essa faxina ela não pode ser só ideológica.
Ela tem que ser ideológica, tem que ser moral, mas acima de tudo ela tem que ser na comunhão. Porque tem coisa que a gente amor, não enxerga. Tem coisa que eu não vejo. Tem falha que eu vou cometer, que eu cometo, que eu não consigo enxergar. São 4 anos segurando as coisas para que a missão aconteça. A gente sabe que mas é um desafio monstruoso. Mas se você parar para pensar hoje, né, eu não teria... Se a gente pegar só o número de pessoas que a gente já atendeu ao longo dos últimos 10 anos, né, e cada pessoa dessa fizesse uma oferta, né, de R$1, tá? Só o número de pessoas que nós atendemos, nós teríamos uma receita de mais de R$70 mil. Né? Que daria para pagar a prestação e terminar de pagar a propriedade muito mais rápido, daria para manter o projeto ativo muito mais rápido, daria para fazer. Só que não é o que acontece. E aí você vê tudo na igreja, né? Os dons são distribuídos. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, mestres, doutores. Bacana. Só tem uma coisa que é ordem. Que é Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para todo mundo. Não é só para... Não é para o apóstolo, não é para o pastor, não é para o mestre, é para todos. É para todos. Então, se a gente tem essa consciência e não tem o tempo de ir, o nosso investimento maior não tem que ser no nosso próprio conforto dentro da igreja. Eu não tenho que participar das campanhas para trocar o ar-condicionado. Não que isso não seja importante, porque todos somos merecedores do melhor dessa terra. Mas enquanto o ar-condicionado estiver acima do campo missionário, enquanto o banco estiver acima do campo missionário, enquanto o nosso conforto pessoal dentro da igreja estiver acima da missão que a igreja tem que cumprir, a gente ainda não alcançou o objetivo. A gente tem que dosar isso, né? E como é que faz? E até tocando nesse assunto, né? Você falou sobre ter esse amor e desenvolver esse amor e sobre a realidade do campo, assim, ao longo desses 20 anos. Uma pergunta, era até a pergunta que eu ia fazer lá inicialmente, mas o assunto tá indo pro outro caminho. E aí eu tô deixando Deus conduzir a coisa. Mas eu queria muito te perguntar, assim, o que Deus fez no Luiz durante esses 20 anos? Jesus vai nos ensinar a amar, e durante o ato de amar a gente aprende a amar, né? Então, você falou sobre a mesa lá na estância, sobre a realidade do campo, mas eu queria saber o que Deus fez em você ao longo desse tempo de ministério, que você acha que foi aquilo que Ele mais te ensinou durante esse caminho. Eu brinco, a palavra pode parecer chula, mas ele me ensinou a ser otário. Digo que a melhor coisa que eu aprendi com Cristo vai ser trouxa, né? É perder sem dor. Eu acho que a melhor coisa que eu tenho hoje é perder sem dor. Você não vai me ver discutir, você não vai me ver me defender, você não vai me ver correr atrás para explicar, né? Sofrer o dano o dolo sem dano. Ovelha muda. Não tem jeito. Porque se eu for perder tempo para explicar aquilo que os outros estão falando, eu vou ter que arrazoar e vou ter que acusar pessoas. Aí eu vou estar sendo condenado na própria falha dela, né? Vou deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E vou deixar de dar aquilo que Deus me chamou para dar, né? Isso vai gerando algumas dificuldades. Até os prejuízos financeiros eles vão se acumulando. Hoje a gente tem uma vida bem apertada, né? Aí você vai falar, e eu não tenho hábito, né? De ficar falando do que a gente faz. Mas tudo que Deus pediu pra gente abrir mão, a gente abriu mão, né? Eu e minha casa, digo assim. Então o Gabriel tem essa consciência. O Gabriel muitas vezes ele ficou, hoje não mais, né? Mas muitas vezes ele ficou assim, rapaz, isso não era para ser nosso? E eu acho que essa é a questão. Deus me deu uma mãe maravilhosa, né? Uma mãe que eu dei muito trabalho, e ela me deu aos 15 anos o maior presente
que ela podia ter me dado. Né? Aos 15 anos ela desistiu de tentar me modificar. E ela decidiu me entregar para Deus. Ela me entregou nas mãos de Deus. E quando ela me entregou nas mãos de Deus, eu comecei um processo onde eu cheguei na minha conversão. Então, minha avó, que é viva ainda, né? Meu filho, que é maravilhoso, né? Eu vim de um casamento que era do mundo, né? Então, tentei empurrar na goela de Deus algo que... E eu me converti e a esposa não. Então, ela decidiu viver a vida dela, né? E eu segui, né? Mas decidi seguir só. Então, já tem aí 9 anos já que eu preferi permanecer para Cristo até que Cristo mude a história. Se ele cismar de amanhã, né, me agraciar, eis-me aqui. Né? Tem um pastor que foi lá visitar a estância e falou: rapaz, varão, pelo amor de Deus, vai tudo que é congresso de mulher que tem na igreja. Eu falei: você tá doido, pastor? Ele falou: não, vai lá, entendeu? Se bobear, entrega até profecia. Eu falei: você tá doido, rapaz? Mas o pastor Jacó, foi o pastor Jacó quem me ensinou, né, trabalho de recuperação. Jeconias, o nome dele. Pastor da casa de Jacó, que é ali em Belfor Roxo, na Joaquim da Costa Lima. Né? Ele já abriu aí só o pastor Jacó já abriu umas 30 casas de recuperação. Só lá no Espírito Santo, onde ele está, ele tem 11. E como tem sido hoje, pastor, o trabalho de vocês lá na estância? Eu queria que você falasse um pouco do seu ministério. A gente falou... Você consegue jogar aí pra gente? Tem a editora, tem a missão, né? Às vezes eu fico um pouco confuso, né? Então, a editora, o IDEM, ele saiu a princípio com os nossos títulos, né? E hoje a gente faz um trabalho para transformar, né? Ali em cima é a nossa escola de panificação. São alguns alunos que se formaram no último. Agora a gente está com a turma nova lá, né? Que é isso, essa aí. Né? Ali a nossa torre de oração. E onde é isso aí, pastor? Lá em Vassouras, né? A casa sede. E a gente tem, que é essa aí, a livraria. A gente monta. Não é tudo. A gente tem. Pode subir um cadinho se conseguir. Né? Aqui é o trabalho de rua. Esse trabalho em São Gonçalo é um trabalho que a gente faz o acolhimento de rua. Né? São toda sexta-feira, agora já aumentou o número, a gente já está com 250 famílias cadastradas, já aumentou 50 famílias e 200 moradores de rua. Né? E aqui o trabalho, o núcleo de acolhimento emocional, onde a gente atende o pessoal que é portador de necessidade especial, esse é o Gui, é um paciente que eu gosto muito, né? Meu irmão, esse garoto é engenheiro, foi diagnosticado com síndrome de distrofia muscular de Becker, uma doença degenerativa, e assim, uma sumidade de uma inteligência absurda, né? E aí a gente vai lutando com essa dificuldadezinha dele, ele vai ensinando a gente que a gente não tem problema. Esse é o cara que mais me ensina hoje. E aí o site de vocês então, novonascimento.org, né? Esse aí, aqui deixa eu apresentar para vocês um pouquinho. Ó, esse é o Denis, né? Que é o vocal da nossa banda. O Álvaro é responsável pelo projeto o Dojo Social, né? Que é o projeto que a gente faz de prevenção através do esporte. Onde é esse projeto? A gente tem uma base dentro da Canitá, a gente fez até agora, saiu lá, o Thiaguinho conseguiu, uma menina que saiu da rua foi campeã sul-americana de jiu-jitsu. Glória a Deus. Um projeto, tá lá, na rua Canitá, em Duque de Caxias, né? E São Gonçalo, que é a base que tem lá. O pastor Edilson quem coordena o Poimem Social. Poimem Social, ele Poimem quer dizer, pastor, né? Só que a origem é alimento e direção, né? Então, o Poimem Social, ele trabalha justamente com essa questão do empreendedorismo social. A turma que já terminou o tratamento ou a turma que ainda não chegou ao fundo do poço, que a gente consegue ressocializar no esporte, consegue tirar do tráfico, mas que não vai para as casas de recuperação, a gente coloca num projeto de empreendedorismo, né? A ideia é que cada um tenha a sua própria história e entra a editora, né? Porque a ideia é que a gente pegue o cara o Lucas, por exemplo, que vai sair lá.
que a gente consiga formar o Lucas na escola, dar para o Lucas a própria história dele, através de um livro, ele contar o testemunho dele no livro, né? E ganhar o campo missionário com a história dele. Na verdade, é transformar cada história num legado para que eles possam ter o sustento missionário sem depender dessa questão que para nós hoje é a maior dificuldade. É como a gente sustenta uma obra que custa mais de 30 mil reais por mês de custo fixo, quase, né? E assim, não tem. Tudo por Deus. Fé. É Deus, né, o tempo inteiro. Hoje mesmo quem me trouxe aqui foi o proprietário do sítio, né? Estava com ele, fui para reunião com ele, ele veio me trazer aqui. E é um cara que Deus está usando tremendamente para nos abençoar, né? Porque não tem lógica. O que a gente tem pago, né, no sítio literalmente não representa aquilo que é. E a gente vai deixar, né, Abraão, no vídeo, no próprio vídeo aí. No link. O link na descrição, quer dizer. Deixar também a rede social do doar, né? Eu vi ele que tem um linkzinho para doação. E o legal da doação é que a gente criou um negócio lá, uma bio livre, que a gente tem separado, né? Para que projeto você quer direcionar a oferta. Interessante. Porque a gente, no nosso estatuto, a gente pode ancorar outros projetos. Então, por exemplo, até o projeto da emissora, né? Você quer colocar, mas para criar uma estrutura, um CNPJ novo, aquela coisa toda, isso dá um trabalho monstruoso. Como a gente já tem o tempo, já tem a utilidade pública, já tem tudo o que precisa, o que a gente faz? Permite que outros colegas possam... usa aí, vamos embora. A única coisa que não pode é usar sem prestar conta, né? Sim. Porque toda captação ela precisa de uma prestação de conta. Agora, de resto... O projeto não é nosso, não tem dono, né? É uma coisa que eu falo, o dia que tiver dono eu saio, né? Porque lá ou o dono é Cristo, né? Ou é ele. Eu estou o presidente, né? Mas não sou o dono, né? Então tudo, inclusive o patrimônio que tem sido colocado, ele já vai na própria escritura prever que ele não pode mudar a origem nem objetivo fim, ele tem que ficar aí, não sei quantos anos a gente consegue fazer isso, mas pelo menos os próximos 50, né, vai servir para isso. Nós temos lá 12 chalés, né, que servem para acomodação. Nossa ideia também é ter um lugar de acomodação para o missionário, que a gente chama, né, o soldado ferido, né? Muitas vezes o missionário volta do campo, volta frustrado, volta machucado, volta com dificuldade, e a igreja tem dificuldade de abraçar. E aí coloca o cara no ativismo religioso de novo. A ideia nossa é ter um lugar onde ele voltou do campo, ele possa ter um tempo de comunhão, ele possa ter um tempo de relacionamento, ele seja alimentado, ele tenha um tempo de oração, seja cuidado, né? Para se recuperar do tempo que ele teve no fronte, na peleja ali mesmo, e aí sim ele começar esse tipo de relacionamento, né? Porque quando a gente vê falar de missionário, a gente acha que é super-homem, né? E super-homem, e não existe super-homem, a verdade é essa. Enquanto a gente está sublimando no trabalho, a gente está perdendo da comunhão, está perdendo do tempo de abraçar, de servir, né? O colapso é questão de tempo, né? Vai acontecer, né? Principalmente porque a primeira coisa que você precisa fazer é devolver para o cara a capacidade de discernir a comunhão, porque no campo missionário é ele Deus, muitas vezes ele é a esposa de Deus. Então não tinha que dividir decisões, não tinha que dividir, né? Quando volta, e é muito comum isso, você vê missionário que chegou ferido, além de não ter sido abraçado, ainda foi visto como rebelde. Por quê? Eu peguei o cara e coloquei no trabalho direto. Né? Não abracei, não passou por aquele tempo de acolhimento, de dizer para ele, meu irmão, Deus é aquele que faz o solitário viver em família. Essa aqui é a tua família, a gente vai cuidar de você agora um pouquinho. Importantíssimo esse trabalho. Entendeu? E essa é a ideia lá. Atenção, né? Aos ministros, né? A gente se preocupa às vezes com as ovelhas, mas quem está servindo precisa estar bem. Paulo se preocupava muito com isso. Mas que bom que Deus tem levantado vocês, meu irmão, para realizar esse cuidado, para cuidar dessas pessoas, tanto os de dentro quanto os de fora que chegam, né? E acabou que a nossa ideia inicial era trabalhar a questão da dicção e tudo mais, mas eu acho que vai ficar para uma segunda conversa, para a gente conseguir tratar isso com mais detalhe. E a gente costuma encerrar aqui
a conversa com 2 perguntas. Eu vou deixar o Wesley pensando na dele aí. E eu... Da Bíblia. Eita ferro, o negócio aí, bom. E eu gostaria de perguntar, pastor, o que você diria para uma mãe que de repente se encontra na situação que a tua mãe se encontrou quando você tinha 15 anos? Né? O filho que começa a dar dor de cabeça, talvez com a parte da adicção ou qualquer outro problema ali da rebeldia juvenil, e essa mãe se encontra ali com esse desafio. Qual seria o seu conselho? Vou falar para elas agora, né? A primeira coisa é falar o que Deus falou para Josué: ser forte e corajosa. Né? Mas a gente sabe que é uma dificuldade grande. Hoje a gente tem talvez a maior geração de mães solo, né? Ou seja, de mães que não tiveram a presença do sacerdócio, a presença do marido, a responsabilização dos pais. Né? O meu caso foi um caso diferente. Meu pai faleceu, veio a óbito, né? Eu não fui produto de abandono, e nem minha mãe nunca deixou que isso chegasse ao meu coração. Então, para mim foi muito fácil. Mas para um jovem que é produto da disfunção familiar, né, ele se torna realmente alguém que, por falta de identidade, e a identidade do filho está no pai. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. A identidade do filho está no pai. Né? Isso não aconteceu com o seu filho, com o seu marido. Isso aconteceu com Jesus e com Deus. A identidade do filho estava no pai. Né? E se nós somos imagem e semelhança dele, a gente precisa entender que mesmo que o pai humano falhe, né, o pai eterno não falha. Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação. Então, talvez você esteja tentando resolver na força do seu braço e seja o momento de você não jogar a toalha, mas você gastar energia no lugar certo. Mães de joelhos, filhos de pé. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai começar a providenciar essa mudança. Foi no momento que minha mãe me entregou nas mãos de Deus que a minha vida começou a mudar. Não virou facilidade. Né? Ainda deu muito trabalho. Né? Teve um processo. Mas a partir daquele momento tinha uma promessa. Porque Deus havia prometido a minha mãe que iria cuidar. Então a promessa, ela determinou o meu processo. Então, se você hoje está passando por essa dificuldade, você tem um filho com problema com álcool e drogas, se você tem qualquer tipo de problema que você não esteja conseguindo lidar, eu posso te dar um lugar, né, que é simples. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, para que ele possa resolver toda e qualquer questão. Amém. Não por você, mas com você. Esse é o nosso engano hoje, né? Você que é mãe, você que é pai, talvez a gente ache que transferir para Deus é se eximir de responsabilidade. Não. Transferir para Deus é confiar que ele vai nos dar a instrução correta para que a gente possa caminhar junto com o pequenino no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer ele não se desvie. É isso. Né? É Deus pegando na minha mão e eu pegando na mão do meu filho. Então, talvez se você entrega, né, se você dá as mãos para Deus, né, e dá as mãos para o seu filho, com certeza a possibilidade que ele tem de ver esse problema resolvido, ela é muito maior. E se precisar, entre em contato com a gente, vai lá no site, pode ligar, né, 21 98221 3358. 21 98221 3358. A gente tem um espaço de acolhimento para você lá. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu não quero fazer pergunta para o senhor, mas eu quero deixar uma palavra para o senhor. Talvez tem muitas pessoas, né, que estão fugindo do seu chamado, estão como Jonas, né, fugindo do seu chamado. E é tão bom a gente ter um papo desse e ver que ainda existem pessoas que estão queimando por algo que Deus plantou lá quando era jovem, quando era adolescente, você nem sabia, né? Mas eu queria deixar uma palavra para o senhor, e está lá em talvez um texto bastante conhecido nosso, né, em Atos 20, 24, que diz assim: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Nunca desiste desse Evangelho. Nunca desista do seu chamado. Que Deus possa te usar poderosamente por onde você estiver, por onde você caminhar. Cada vez que você direcionar alguém à palavra do Senhor, que vidas sejam salvas através da sua vida, mas que pessoas possam ser transformadas através da sua vida, né?
Que Deus te abençoe grandemente. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Amém. Que bom te ouvir. E bom você trazer essa palavra, né, cara? Porque talvez as pessoas estejam ali dizendo assim, eu preciso estar mais sólido. Eu sou um cara que pensa em desistir todo dia. Todo dia vem um enviado do inferno para me esbofetear. Mas Deus diz assim, a minha graça te basta. Então, não perca tempo com as bofetadas. Ganhe tempo com a pregação. Amém. Se entrega, porque é a única forma que a gente tem. Mas o que a gente não pode é titubear entre dois pensamentos. Né? Ainda que você peque consciente do amor de Deus. Porque ele mesmo disse, aquele que se limpa, limpe-se mais, aquele que se suja, suje-se mais. E talvez você não consiga entender isso. A obra que ele começou, ele é fiel para aperfeiçoar. Ele vai terminar. Amém. Então não deixe o inimigo dizer para você que você não pode, que você não vai, né? Que não dá tempo, né? Que você tem que tá curado para curar, que você tem que estar de pé para poder levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que estar em Cristo. Aleluia. Para que a vontade de Cristo aconteça, seja ela qual for. Glória né? a Deus. É só Esteja entender você isso. cambaleando, andando. Se tu vai chegar com a asinha queimada lá, fedendo a churrasco, se tu vai chegar cantando pneu, né? Não sei. Mas não desiste. Não deixa de fazer. A única coisa que pode te aproximar de Deus é amar como Deus amou. Glória a Deus. É só isso. Não tem como. Se eu não tiver consciência do amor que ele teve por mim, do meu estado, sabe? De miserabilidade. O quão miserável eu era. Aliás, o quão miserável eu sou. E ainda assim, né? Ele me ama de um jeito que me constrange. Se eu entender isso, eu não posso ter o direito de olhar para mais ninguém e dizer assim, você vai, você não vai. Você pode, você não pode. Porque Deus não funciona com esse padrão. Ele não faz acepção de pessoas. Né? E aqueles que estão no pecado só não tiveram a revelação do amor dele ainda. Né? E aí eu posso ser a revelação do amor dele. Né? Ou simplesmente a revelação da função do diabo. Um mero acusador. Ou eu posso ser a revelação do amor de Deus na vida daquela pessoa. Quando eu sou capaz de olhar para ela, apesar de mim, e dizer assim, estou contigo. Uma última coisa que eu esqueci de falar. Eu tive um cara na minha vida, quando você me falou de chamar. Pastor Marcos hoje. Ele é coordenador do campo da Assembleia de Deus de Xerém. Ele era coordenador do campo de Caetés aqui. Ele tinha uma congregação lá no Barro Branco. Essa congregação onde eu tive a visão da cura, ele era o dirigente lá. E eu usava uma barba grande e eu fumava muito. Fumava 4 maços de Hollywood por dia. E eu tinha 2 coisas que eu não gostava de fazer. Era dar dinheiro para ninguém, né? E não estava liberto do cigarro. Então eu aproveitava sempre a hora do dízimo e ia para fora da igreja para fumar um cigarro. Aí, enquanto a galera estava ofertando, eu estava lá fumando cigarro. Toda vez que eu saía da igreja, esse cara ia lá fora. Descia do altar. Era presbítero na época. Me dava um abraço. E dizia, fica firme. Deus vai te libertar disso. Fica tranquilo. Esquenta a cabeça. Vamos orar comigo amanhã? Vamos no monte? Vamos subir? Quinta-feira você vem para a igreja? E ele ia na minha casa me buscar. Ele não me julgou. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Então, quando você pensar em apontar alguém dentro da igreja, pense em amar primeiro. Porque talvez essa pessoa só precise de uma palavra de amor para entender que ela pode não ter o amor do marido em casa. Ela pode não ter o amor dos filhos. Ela pode não ter o amor dos pais. Ela pode estar em qualquer que seja a situação. Mas se você for capaz de amar, todos esses amores perdidos podem ser resgatados em um só. Aleluia. Que é o amor de Cristo pela vida dela. Glória a Deus. Então abrace mais do que aponta. Ame mais do que acusa. Faça isso por mim, por você e por ele. Glória Porque afinal a Deus. de contas ele morreu por isso. Né? Para que nós fôssemos capazes de amar mais. Amém. Só isso. Reproduz esse amor. É Tempo isso. abençoado. E assim, encerramos com essa
essa mensagem. Quer se aproximar de Deus? Ame com o amor dele. Pastorzão, aprendo muito contigo sobre amor. E mais uma vez foi um prazer estar junto contigo. A casa está aberta. E se você está conosco até agora aí e não desceu o dedo aí no like, não se inscreveu ainda nesse canal, faça parte dessa família, compartilhe. Que custa, né? O que custa? O que custa? Só é um clique. É o dedinho lá. Hoje é de graça, pode fazer. Tem o CCC, né? É curtir, comentar e compartilhar. Compartilhar, exatamente. Eu preciso do seu CC. Do seu CC. Faça a sua parte, faça parte dessa família. Não sei se o pastor quer dar alguma consideração final, mas nós chegamos ao fim desse papo. Que Deus abençoe grandemente. Eu acho que não precisa de consideração, né? Deus, ele fala. Eu só queria deixar registrada a nossa estada. Nossa relação começou com um esbarrão. A gente se esbarrou no evangelismo. A gente resolveu se esbarrar mais um ano. E a gente resolveu se servir por mais um ano. Não foi uma relação que foi construída em 2 minutos. Não é um miojo. É uma relação de concessões. Foram 3 anos para a gente chegar até aqui. Sim. E hoje, quando eu olho, né, o que Deus fez, e nesses 3 anos, nós tivemos 3 encontros. Glória. Aliás, nós tivemos mais encontros nas últimas 3 semanas do que nos últimos 3 anos. Exatamente. Mas Deus nos ensinou, né, que não é sobre nós, é dele. Sobre ele, é sobre o reino. Tem 7 mil que não dobraram o joelho ainda, é por isso que eu não desisto. Aleluia. A gente não pode ter essa síndrome de Elias, de achar que para em nós, que é só a gente. Sozinho, não tá nada. Né? Tem uma garotada aí cheia de sede, glória tem uma turma. E você que tá aí, ó, vem logo. Não vamos perde, fazer parte do que Deus está fazendo. Eu olho para aquele mapa ali, eu fico assim, rapaz, a gente está aqui nessa ponta, tem que chegar na Europa, na África, na Ásia. E cadê? Não me deixe de fora, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer no mundo. Exatamente. Né? É aí, não é? Deus não está te chamando para mudar a sua história. A sua história vai mudar a hora que você caminhar na direção dele. Deus quer te usar para mudar a história do mundo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Faça parte da família Petra Talk e, acima de tudo, faça parte da missão. Que Deus te abençoe e que sejamos abençoados com o grande amor de Cristo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Tchau.